Deus está falando ou quando é o diabo que está atuando. Deus pode nos usar no monte, Deus do vale, Deus dos montes, Deus tudo, Deus é soberano. Mas o Senhor, Ele quer estar conectado conosco. Qual é o tempo que você tem separado para estar na intimidade com o Pai? Eu não sei se com você, mas eu, criado na igreja tradicional maravilhosa, a igreja metodista, onde na escola dominical aprendi valores que me ajudaram muito na minha mocidade, num tempo de afastamento, de adolescência, jovem, aquelas coisas todas. Mas aqueles valores que eu aprendi na escola dominical marcaram a minha vida e eu segui no processo do propósito que Deus havia estabelecido para a minha vida. Então Deus pode te colocar você em vários lugares, desde que este lugar faça parte do processo de Deus para que se cumpra o propósito na sua vida. O propósito exige muitas vezes renúncia. Exige muitas vezes entrar no quarto de oração e falar com Deus. Parece que hoje a gente não consegue mais fazer isso. Uma hora é com sono, uma hora é para acordar rápido, outra hora é a pressa. Eu muitas vezes levanto de madrugada, saio para um cantinho e são os momentos onde mais eu me conecto, se eu posso usar essa expressão assim, na intimidade com Deus. Mas também Deus fala caminhando, fala você olhando para as árvores. Irmãos, a adoração precisa brotar na nossa vida. A murmuração roubou a adoração. Começamos a reclamar de tudo. Você já viu pessoas assim? Se chove, poxa, podia ser um sol, né? Sai o sol, meu Deus, que calor, por que não tem uma chuva? E começam. Deus tem um propósito na sua vida. E Ele vai concluir esse propósito através de um processo. Alguns aqui talvez não me conhecem profundamente, mas eu sou conhecido como quebrador de protocolo. Porque eu quero fazer aquilo que o Espírito Santo mandar eu fazer. A palavra de Deus, gente, ela é rica, ela nos alimenta, nos edifica. Mas o fluir do Espírito Santo através da palavra, ela vem e muda muitas histórias, salva vidas, tira pessoas da depressão, das angústias e das aflições, porque o processo vai fazer com que você passe por angústias e aflições. Abra comigo Atos, capítulo 9, versículo 15. Aqui eu vou ter que fazer um exercício assim, pegar água. Sem problema. Versículo 15 diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Tem aqui tudo legal, né? Te escolhi, você vai ser um evangelista, você vai pregar a palavra de Deus, pessoas vão se converter, vamos lá. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E agora? Se Deus falasse para você: olha, você vai para a Holanda, para a Alemanha, você vai estudar, mas você vai ganhar muitas vidas lá. Porém, você vai sofrer pelo meu nome. Você iria? Você diria: não é Deus que está falando comigo, não é possível. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Vamos continuar. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me
para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Paulo era um assassino, perseguia os cristãos, matava, ele fazia coisas terríveis. Mas um dia ele tem um encontro com o Senhor e aí, vamos continuar. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Muito rápido. Há situações que o processo é assim, mas no de Paulo parece que é assim, mas não é assim. Nós vamos continuar vendo daqui algumas coisas acontecendo. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Gente, se coloque no lugar de Saulo ou Paulo. Ele não entendia muitas coisas, ele era um homem do sinédrio, ele conhecia política, ele era famoso, ele era conhecido, ele tinha todas as coisas. Mas Deus pesca esse homem com um propósito e ali começa o processo. Às vezes nós queremos um processo muito perfumado. Nós queremos um processo só na zona de conforto. Ei, se Deus te chamou, Ele vai tratar com a sua vida. Conheço muitas pessoas que Deus chamando, Deus falando, a pessoa recuando. Mas quando Deus tem um propósito, Ele vai fazer. Então, se submeta à vontade de Deus. A atitude de Paulo aqui, ele poderia olhar para aqueles discípulos e falar: olha, eu sei muito mais do que vocês. Eu conheço muito mais, sou mais intelectual. Eu sei tudo, quem são vocês para me ensinar? Mas quando o Espírito Santo te pega, irmão, você se humilha, você se coloca diante de Deus, você quer aprender. Posso ouvir um amém? Amém. Continua aí. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Irmão, para aqui, pense um pouco. Ele entendia que ele ia sair para pregar para as nações como ele foi. Mas onde ele começa? Na sinagoga. Pregar tudo o contrário do que aquelas pessoas ali sabiam. Olha o confronto que ele tem nesse processo. Você já teve confronto de pessoas olhar para você e falar assim: poxa, esse teu Deus aí é complicado. Esse teu Deus aí está te fazendo sofrer demais. Nós, eu e minha esposa, ouvimos muito isso no princípio. Desistam. Pare com isso. Você é um executivo, sua esposa, para quê? Para quê? Vontade sempre deu. Mas a obediência sempre falou mais alto nas nossas vidas. E a obediência nos levou a provar e a ver grandes avivamentos, grandes milagres de Deus. E eu estou falando aqui, estou olhando no rosto de cada um, você não se assuste, porque às vezes Deus me leva a falar algumas coisas e vou te contar algumas histórias. Uma vez eu estava, esse trem aqui, eu não estou acostumado com isso, falando com o medo. Uma vez eu estava numa cidade do interior de São Paulo, acho que eu já contei aqui, mas alguns estão ouvindo. Fomos visitar uma família, o pastor Geraldo nos levou. Começamos a orar e Deus me deu uma visão de uma panela de pressão explodindo no rosto daquela pessoa, alguma coisa assim, uma panela de... E eu, primeira vez visitando a pessoa, e eu disse: olha, Deus te deu um grande livramento com uma panela de pressão. E depois ela veio e começou a contar e falou: meu Deus, isso aconteceu. Só que ela, ao invés de me chamar de pastor, me chamou de bruxo. E ela falava para o pastor Geraldo assim: cadê aquele bruxo que veio aqui em casa, acertou tudo? Agora você imagine o que Paulo ouviu. Nós vamos ver um pouquinho para frente o processo na vida de Paulo. Teve uma época que nós trabalhamos com muita libertação, com muita
cura interior. Todas as pessoas que eu ia orar eram impressionantes. Eu não sei se foi um período, o Lucas, Mateus vai lembrar bem disso, o Gustavo também. É impressionante. Eu só via macumba no cemitério. Trabalho tal, túmulo e tal. Isso. Meu Deus do céu, eu quero ver anjo, eu quero ver alguma coisa. Meu Deus, toda vez era macumba. E você acredita que as pessoas iam lá nos túmulos, conferiam e constatavam que tinha acontecido aquilo relacionado a algo que estava acontecendo na vida delas? E elas nos procuraram, e nós como igreja quebramos todas aquelas consagrações e maldições, porque a vida daquela pessoa está muito elevada. Tem gente que acha que, eu aceitei Jesus, me converti, está tudo resolvido. Não, existe um processo. A salvação é uma coisa. Estamos salvos, glória a Deus, amém. Salvo, galardão, tudo está aí, tem promessas de Deus. Mas existe um processo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Durante o processo, muitas coisas acontecem. Quantas pessoas desistiram porque não deram certo? Como? Onde você parou aí? 21, Tarifa. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é o homem que procurava destruir Jerusalém? Aqueles que invocam este nome, eles não vinham para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Olha eles olhando para essa situação. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais, confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Pode parar aí. Olha o processo na vida de Saulo, depois Paulo. Não é que houve igual Abraão, entendeu? Ele era chamado Saulo, por uma questão cultural, mas era a mesma coisa que Paulo. Conhecido como Paulo, Saulo. Olha o processo, gente. Olha um homem que de repente as pessoas vão falar: peraí, mas não é esse cara aqui que prendia, que matava? Agora, como se coloque, imagine pega aí, não sei se eu posso citar, não vou pegar um líder aí de uma facção grande, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, e de repente o cara se converte, e de repente ele começa a pregar o Evangelho. Ele tem um encontro com Deus. As pessoas vão olhar: você acha que você vai receber na sua casa um cara que matou tanta gente assim? Não, minhas portas estão abertas. Assim, o povo judeu estava tudo ali assustado. Por esse cara é assassino, esse cara é perigoso. Olha o processo na vida de Paulo. Mas ele não desistiu, ele prosseguiu. Então não desista, prossiga. Aqui, esse relato de Atos 9 é a conversão dele. E o processo aqui começa a correr muito rápido, porque essa conversão gera atitudes de orientações na vida de Paulo, que ele tinha que agir, que ele tinha que fazer. Irmão, irmã, creia no seu chamado. Eu não vou ser pastor, profeta, apóstolo, não é isso que eu estou dizendo. Seja discípulo do Senhor. Não é só pastor que é para orar por enfermo, não. Não é só pastor que é para orar por interior. É você. Fala para a pessoa que está do seu lado, é você também. É fugir, né? Vamos continuar aqui nesse processo. Atos 15, 36 a 40. Muitas coisas aconteceram na vida de Paulo. Muitas coisas. Mas vocês vão linkar aqui algumas situações que podem acontecer na nossa vida, na sua vida. É o processo.
um grande propósito na vida de Paulo, mas um grande processo foi necessário para que ele prosseguisse. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Continua. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Irmãos, para a gente entender a história, claro que alguns aqui conhecem, o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para uma missão. E eles estavam fazendo essa missão. Mas houve um momento que aconteceu uma situação, no caso aqui o João Marcos, em que ele, vamos dizer assim, pisou na bola ali e Paulo falou: não vou levar ele comigo. Não vou levar, não acho justo ele levar, porque ele fez isso. Mas o Barnabé ficou ali: não, tem que levar. E deve ter havido aquela discussão: não, se você não levar, eu também não vou. Se você não for, e por aí, como vamos resolver isso? Irmãos, quantas coisas acontecem na igreja que às vezes Deus permite, e não é o problema é o seguinte: que acontece essas coisas, a pessoa fica magoada, não conversa mais, não olha na cara, não perdoa, fica com aquele ranço. Se você conhecer a história toda, eles não caminharam juntos, Paulo e Barnabé. Paulo escolhe Silas. Lá na frente, chega um momento que Paulo diz assim: pede para João Marcos me trazer os livros, traga João Marcos para mim, porque ele é útil no meu ministério. Irmãos, se alguém um dia te desagradou, você não concordou, houve alguma situação e se separaram e tal, olha, mas o reino de Deus, ele é único. As vidas precisam ser salvas. Você imagina se eu chego aqui e eu falo: não, vamos ali orar lá no monte. Se o Gustavo for, não vou não dá não, porque uma vez eu fui orar com ele no monte, estou só conjecturando, ele não faz isso, tá? Ele não parava de orar. Uma vez eu levei ele uma visita comigo, e a pessoa colocou a mesa, todo mundo com fome, ficou 2 horas orando, expulsando demônio, e não sei o quê, e ninguém, todo mundo era só para dar graças. Gustavo não faz isso. Mas aí eu não caminho mais com ele, porque a gente tem algumas diferenças. Irmãos, a unidade está nas nossas diferenças. Aos casados aqui pergunto eu: vocês são iguaizinhos? Hã? É? Só ouça assim. Você é igualzinho a mim, Brasil? Eu, origem, não sei se portuguesa, baiana, um avô da Bahia, sei lá. Um estilo tímido ao extremo, caso com uma italiana. Uma italiana, que quando fala parece que está brigando, e quando briga parece que é uma guerra. Nós vamos para 44 anos. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres, Então, você pega Paulo aqui, e Paulo e Silas tiveram uma vida fácil. Eu pergunto para vocês: facilitou alguma coisa? Houve aquela contenda, falando: não, agora o Silas é mais leve? E não, foram para a prisão, sofreram, foram perseguidos, enfrentaram muitas situações, porque havia um processo na vida de Paulo que ele precisava continuar.
E Paulo, você ouve ele no momento, Senhor, eu esmurro o meu corpo, eu não aguento mais. Quando eu penso que eu sou forte, eu sou fraco, aquilo que eu quero fazer, não deveria, eu faço, o que eu não deveria, eu não faço, e ele vai fazendo um monte de coisa e ele fica trocando as coisas. Houve um momento na vida de Paulo que a tribulação da Ásia era tão forte que ele, como se desejasse a morte. Houve um período, longe de nós julgarmos qualquer situação, em que muitos pastores, inclusive aqui nos Estados Unidos, se suicidaram. Pastor, onde é que está a fé dele? Né? Mas ninguém sabe o que muitas vezes os pastores passam. A dor de Deus, não estou aqui justificando nada, nem julgando nada, porque isso não compete a nós, nessa situação. Mas quantas angústias e aflições nós passamos. Agora, volta a pergunta: o que Paulo foi enganado? A primeira coisa que ele ouviu foi isso, que Deus falou para ele: você vai sofrer muito. Você olha assim e fala: que Deus é esse? Porque Deus sabia que tinha que ser o Paulo, não tinha que ser o Hamilton, tinha que ser o Paulo para enfrentar aquelas guerras todas. Gente, Paulo, ele pediu algumas coisas, ele pediu uma esposa para casar. Para Deus, e Deus não deu. Por que eu não posso levar uma esposa que não tem peito, teus demais irmãos? Senhor, essas revelações, a minha graça te basta. Irmãos, o Senhor está dizendo para você: a minha graça te basta. Você está vivo, irmã. Você está vivo, irmão. Você poderia, essa música que você cantou fala muito isso. Você poderia nem estar aqui, mas você está aqui. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então aqui Paulo enfrenta, dentro do processo, uma separação de ministérios. Às vezes dói, né? Abraão e Ló, imagino que ele deve ter sentido. Poxa, o Ló estava meu sobrinho, eu ia cuidar dele, e Ló fez uma escolha, e eu queria que você prestasse atenção nisso, porque Abraão falou: olha, não dá, mas escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for lá para frente, eu vou para trás. Se você for para trás, eu vou para frente. Os olhos de Ló contemplaram uma campina verde, muito bonita, e ele disse: por ali que eu vou. Onde ele foi parar? Sodoma e Gomorra. Nem sempre aquilo que está brilhando, está verdinho, bonito, é o processo de Deus para a nossa vida. Nós temos que obedecer a Deus. Nós estávamos conversando hoje com o pastor Sérgio sobre, às vezes nós erramos em algumas coisas, mas se nós estamos dentro do princípio de Deus, Deus vai consertar, querido. Deus consertou Moisés muitas vezes, consertou Abraão, me conserta, porque eu vou dizer uma coisa: a gente dá muito trabalho para Deus. O pastor italiano lá, o José, que teve conosco, ele falou: eu não presto. Eu não presto, acho que ele queria falar em português, eu não presto, mas Deus me chamou, então eu quero obedecer, mas eu não, tipo, é verdade, gente, a nossa carne é uma luta, a gente, meu Deus do céu, quem passou o ano agora da política no Brasil sabe o que aconteceu. Misericórdia, eu vi casais se separando, eu vi famílias se odiando um outro, eu vi igrejas se dividindo. Meu Deus do céu! Onde está a nossa edificação? Atos, capítulo 16. E aqui nós vamos começar a entender, caminhar um pouco aqui, para algo que eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco, e é muito importante na nossa vida, porque muitas vezes acontece uma situação, você já diz que é demônio. Estourou o pneu,
demônio. Cara, Satanás já está tão endemoniado de a gente falar isso, e ele fica cada vez mais encapetado, porque a gente né, ele fica lá, mas eu não tive culpa. Chegou a Derbe, depois a lista, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, não. Qual versículo? Ah, tá. 36. Não, 8. Atos 16, 6 a 8. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Continue. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia, desceram a Troade. Irmãos, como é que explica isso? A igreja tinha separado os dois, em posição de mãos, tudo certinho, o Espírito Santo separou para eles fazerem essa missão. Como que o Espírito Santo, como a gente vai entender isso? Mas não é o que está escrito. Volta lá um pouquinho. Mas o Espírito de Jesus o impediu. Nós não entendemos algumas coisas. Não fique colocando culpa em tudo no diabo. Então, no final aqui a gente vai mostrar uma atuação satânica. E para a gente entender isso, sabe por quê? Porque Deus é tão soberano, Deus sabe todas as coisas. Qual foi o problema? Nós estávamos conversando hoje, eu e o César, o problema de Jonas. Jonas, você vai para mim, e ele resolveu por conta própria matar-se, aconteceu todas aquelas coisas, e ele chega lá com uma missão de destruição. Ué, Deus não tinha falado que aquela cidade toda, uma cidade devassa, idólatra, ia ser consumida? Muitas vezes a gente fica olhando para uma cidade e fala, Deus, manda fogo para essa cidade aí, né? Derruba tudo, né? E ali Jonas foi com essa missão. Mas alguém falou para o rei que isso ia acontecer, chegou aos ouvidos do rei e falou, não, vamos fazer alguma coisa. O cara não acreditava em Deus. Não entrava isso na cabeça dele. Mas ele tomou uma decisão. Olha, vamos ver se realmente esse Deus é esse Deus. Quem sabe ele tem misericórdia da gente, vai matar todo mundo. Vamos fazer um jejum. Tem crente que não faz jejum e tem ímpio que faz jejum. E eles fizeram, até os animais jejuaram. O que aconteceu nessa história, irmãos? Essa história mudou. Ali, o Senhor salvou aquela cidade toda. Ué, mas Deus não deixa, o profeta não foi com a missão de matar? O Jonas gostou dessa situação? Jonas deve ter pensado assim, eu sabia. Por isso, deve ter dado desculpas, como nós damos, né? Por isso que eu não queria ir para lá. Eu sabia que bastasse um gesto de alguém que se arrependesse de alguma coisa, de clamasse por misericórdia, e o Senhor ia ter misericórdia. Tipo assim, paguei mico. Vim aqui, profetizei que ia destruir, tu faz tudo o contrário. Irmãos, Deus está nele o efetuar. Deus ama as vidas, Deus ama pessoas, Deus não preparou o inferno para o ser humano vai porque ele não obedece, porque ele não quer, por tantas situações. E aquela cidade foi salva, porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Deus é um Deus de misericórdia. Acredite, será salvo tu e toda a sua casa. Meu filho está desviado, vai voltar. Apenas insista, Senhor, eu entreguei meus filhos a ti. Pode voltar arrebentado, pode voltar igual um filho próprio, pode ser o que for,
Mas em nome de Jesus, que eles voltem. Que eles voltem. Impedidos pelo Espírito Santo. Em seguida, para a gente entender por que o Espírito Santo fez isso, vai aí no versículo 9 e 10. Durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Irmãos, isso é muito lindo, porque parece que Deus se esqueceu daquela missão para Bitínia e o Espírito Santo impediu eles de ir. Mas havia uma emergência, uma urgência, algo mais rápido, e Deus sabia que Bitínia poderia esperar, mas naquela visão algo aconteceu e eles precisavam ir rapidamente para esse lugar, para a Macedônia. O que nós precisamos? Estar ligados, conectados com Deus. Porque Deus pode fazer mudanças. Ou nunca fez na sua vida? Você arruma as malas, de repente muda, troca, e vai ao emprego, seja o que for. Sabe quem foi para Bitínia? Alguns aqui já sabem, né? Pedro. Mas Paulo, o Espírito Santo não tinha separado Paulo para ir para Bitínia? Mas o Espírito Santo é soberano para agir na nossa vida da maneira que Ele quiser, a hora que Ele quiser, o momento que Ele quiser, e ponto. E assim nós temos que obedecer. Deus me mandou, tu falou, mas peraí, agora não vou mais. Esse papo com Deus não rola, não. Esse mimimi com Deus não rola. É chegar para Deus e falar: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu vou prosseguir. Agora, para a reta final, vamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 e 18. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Irmãos, e agora? O Espírito Santo havia impedido eles de fazer aquela viagem, deu uma outra missão. Mas aqui quem foi que impediu? Satanás impediu. Agora eu te faço uma pergunta. Paulo ficou brigando com Deus. Poxa Deus, o Espírito Santo até eu entendo, Deus, mas Satanás impedindo eu. Paulo estava. Quem que já sentiu saudades? Estava falando hoje, né? Estava contando a história, ele contou a história ali. Saudades. A mãe se foi há 2 anos atrás, e está 9 aqui, e você não consegue ver um parente, você não consegue ver ninguém, porque se você não tem documento, você não consegue ver, você não pode sair, não pode voltar, enfim. Mas a saudade bate forte. E Paulo está com muito desejo de visitar, ele queria estar com os irmãos, mas Satanás impediu. Satanás pode impedir por um tempo a bênção que está chegando na sua vida, mas vai chegar o momento que ele não conseguirá impedir. E se ele impediu ali, não recue, não retroceda, não pare. Discirna o que está acontecendo, porque até Satanás, quando faz alguma coisa, pensa que vai dar prejuízo para nós, não vai dar. O apóstolo Paulo nunca desistiu do seu chamado. Irmãos, está chegando o momento que nós saímos da zona de conforto. Eu quero voltar a ver os milagres de Deus, que são muitos. Eu já contei para vocês. Parado na Castelo Branco, 56 pessoas, ônibus quebrado. Os paulistas aí conhecem Castelo Branco.
a gente indo para Marília. Meu Deus, 56 pessoas, mulher grávida, crianças, e eu e meu irmão fomos comprar ali, a gente chama Marmitex, né? Quentinhos para nós. Trouxemos 5 quentinhas. 5. Quando eu cheguei no ônibus, falei, irmão, pensamos em nós. São 56 pessoas, tem mais criança, dá para os nossos filhos, e agora? Irmão, nós não tivemos dúvidas. Senhor, assim como tu multiplicou os pães e os peixes, multiplica essas quentinhas, Senhor. Irmãos, nós temos 56 testemunhas que comeram 56 quentinhas. Uma coisa doida. O relato de todos, tem gente de Porto Alegre, vários que estavam ali, todos comeram. 4 quentinhos. Era 4? É 4 ou 5, que você falou, 56 quentinhos. 56 pessoas comeram das 5 quentinhos. Eu falei 56 quentinhas? Não está na hora de eu parar. A senhora se formou em 56. Isso. Aí, pronto, olha a mulher. Olha a profetia. Todo mundo comeu quentinho, aqui meu filho. Todos comeram as 56 quentinhas. Não, peraí, estão me confundindo. Olha só, eu não estou falando que 5 ou 4 quentinhas se transformaram em 56. O que eu quis dizer é o seguinte, que a pessoa comia e depois ela não esvaziava, a pessoa outra comia, somou tudo, deu 56. Pô. Claro que não estou falando ali que estou falando que todas comeram, ninguém pegou ali um bife e foi cortando um pedacinho para dar para todo mundo comer. Todo mundo comeu bife, arroz, feijão, o que tinha lá, todo mundo, e todos relatam isso. Ou seja, e ainda sobrou. E ali o motorista, que era ateu, e ele viu aquilo tudo, porque falou, meu Deus, se fosse uma outra excursão, já tinha processado a gente, já tinha xingado isso. E o pessoal lá tocando violão, cantando, louvando, blá, 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 blá. Quando ele sobrou e ele comeu, ele caiu de joelhos e disse, eu agora acredito nesse Deus. Olha o que Deus faz, gente. Então, eu passaria a noite contando para vocês algo que iria aumentar a sua fé. Muitas situações. Minha esposa teve em coma, teve várias experiências. Talvez amanhã, se der tempo, a gente falar um testemunho durante o tempo que nós vamos ficar aqui. Por quê? Porque nós queremos passar para vocês, e meditando nessa palavra, observe-se ao Espírito Santo, que falou, olha, espera um pouquinho. Não é hora de vocês fazerem esse negócio agora. Eu vou impedir, não vai ser bom para vocês. Eu tenho uma outra missão no momento agora para vocês. Observe-se ao diabo que está atrasando a sua vida, te lançando angústias, depressões e quebrando um monte de coisa. As promessas de Deus nas nossas vidas, elas têm o sim de Deus. Amém. E elas irão se cumprir. Então, o propósito para a sua vida, Deus vai cumprir. Mas é necessário um processo. Então, não fuja do processo. Não enterre os seus talentos. Entenda o processo para você chegar. Talvez você esteja vivendo um momento que você agora está muito difícil, a situação está... A gente estava conversando hoje, né? Trouxemos bastante. O César dizendo assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Gente, não sei, desculpa, mas eu tenho umas coisas que vai acontecer daqui 2, 3 dias, eu estou pensando, aí basta cada dia o seu próprio mal, não se preocupe com o dia de amanhã. Gente, aprendizado. Não dá para quem falar aqui que eu não fico ansioso nunca, ele está mentindo, né? Minha esposa é mais, claro, a mulher tem a coisa do emocional. Sei lá, tu dizes.
pudesse, o pessoal aqui, ministrar um louvor, tocar o teclado, adorar a Deus. Eu queria ter um tempo de oração e que Deus pudesse falar conosco nessa noite, como tem falado, desde o momento que nós chegamos aqui, cada ministração que teve, muita revelação de Deus. Como eu aprendi esses dias aqui. E amanhã tem mais, Deus vai continuar falando. Mas eu creio que hoje Deus quer curar algumas pessoas. Eu creio que Deus hoje Ele quer sarar algumas feridas. Eu conheço em parte a vida de alguns, de minha família, mas tem algumas situações que eu não sei. E eu quero pedir liberdade para você, para orar com você, para que a graça de Deus te alcance. E não sei quantos conhecem sobre dons espirituais, né? A gente é muito vasto esse assunto. Mas Deus me concedeu palavra de conhecimento e palavra de revelação. Eu nunca expus uma pessoa na vida, mas todas as situações que nós oramos, houve cura. Não vou entrar em questão doutrinária, mas algumas pessoas dizem, não, Jesus levou na cruz todas as dores, todas as maldições, não existe mais maldição hereditária, não existe mais maldição. Jesus levou a maldição da lei. Está escrito lá em Gálatas, Ele levou a maldição da lei. Quando você vai a uma consulta médica, a primeira pergunta que o médico faz: tem alguém na família que tem diabetes, ou cardíaco, tem existe algo genético? Isso não tem a ver com a salvação, isso é outra coisa. Mas há maldições de palavras, o Tiago é claro disso. Uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Os pais amaldiçoaram seus filhos, você é isso, não vai ser nada. E a pessoa cresce e fica enfrentando problemas. Aleluia, Senhor. Se orar por mim agora, não se assustem. A minha esposa vai lá, você vai ajudar. Senhor disse: eu vi
Deus é um